Olá, concurseiro, olá, concurseira. Estão animados para os seus estudos? É o estudo que vai conseguir você alcançar o seu objetivo. Eu sou a professora Marilene Matos, ministro a disciplina Direito do Consumidor no CDF Concurso. Para acompanhar todas as novidades na área de concurso, todas as dicas e materiais gratuitos, aulas gratuitas, se inscreva no canal do CDF, CDF Concurso, no canal do YouTube e nas nossas redes sociais, ok? O CDF Concurso está lançando 50 dicas para o concurso da DASA, que vai ser lançado em Brasília, no Distrito Federal, ok? É um concurso com salários muito atrativos e que vai abrir esse ano ainda. Vão ser abertas, publicado o edital ainda esse ano pela banca IADES, tá bom? Então a nossa dica de hoje é um ponto fulcral do direito do consumidor. Para você entender o direito do consumidor, o ponto de partida é você entender quem é o consumidor. Parece simples essa questão, não? A gente acha que consumidor é quem adquire qualquer coisa, mas não é tão simples assim. A gente tem que entender como a banca cobra esse conceito, como o CDC regulamenta a relação de consumo e como a jurisprudência entende o consumidor, tá certo? Vou te dar um exemplo da complexidade desse conceito que à primeira vista parece tão simples. Se você compra uma bolsa da sua amiga que está vendendo uma bolsa de segunda mão e depois você vem a descobrir que essa bolsa tem um defeito, você vai poder acionar o PROCON e acionar o Código de Defesa do Consumidor? Então, são essas e outras questões que a gente vai ver aqui nessa dica de hoje. Então, me acompanhe aqui, por favor. Quem é o consumidor? Quem é essa figura tão importante protegida pelo CDC? De antemão, vou te dar uma dica muito importante. O CDC ele foi pensado como uma norma protetiva, uma norma entre partes que não eram iguais. Se considerou que o fornecedor estava aqui e o consumidor estava aqui, ou seja, que a balança estava muito mais favorável para o fornecedor. Então, você pode partir do pressuposto que as relações de consumo envolvem sempre uma vulnerabilidade, uma fragilidade do consumidor. Isso independente da condição social ou econômica dele. Vamos imaginar que um milionário vá ao supermercado e compre um iogurte estragado. Então, ele não é vulnerável economicamente, mas ele é vulnerável na condição dele de fornecedor. Ele pode ter um problema sério, tendo em conta o consumo daquele produto alimentício estragado, entendeu? Me acompanha aqui. Vamos continuar aqui nossa dica. Dentro do conceito de consumidor, a gente tem que entender a relação jurídica de consumo. Relação de consumo como uma espécie do gênero relação jurídica. Então, é uma relação firmada entre consumidor e fornecedor com o objetivo de quê? De adquirir produtos ou contratar serviços, concorda? Me acompanha aqui, por favor. Então, é firmada entre consumidor e fornecedor que tem como objeto a aquisição de um produto ou a contratação de um serviço. Continuando, aqui tem um esquema para você entender melhor essa relação, né? Aqui são as relações sociais, no conjunto maior. Dentro das relações sociais estão as relações jurídicas, né, relevantes para o direito. Vou colocar aqui. Relevantes para o direito, com consequências jurídicas, né? Para o direito. E depois a gente tem a relação de consumo, tá? Dentro desse quadradinho menor, dentro das relações jurídicas. A gente está vendo aí uma consumidora, né? Quem já escapou de um supermercado até hoje? Ninguém, né? Então vamos lá, qual é o conceito legal? Como que o CDC conceitua o consumidor? Vamos ver aqui. Segundo o artigo, para não ter redundância, né? Conforme o artigo 2º do CDC, o que é o consumidor para o CDC? Vamos ver ali. Então, é uma pessoa natural ou jurídica, guarde isso aqui, porque muita gente acha que a pessoa jurídica não é consumidora. A pessoa jurídica é sim, ela pode sim ser consumidora, tá? Então, é a pessoa natural ou jurídica que adquire produto ou contrata serviço, que utiliza produto ou serviço e destinatário final do produto e do serviço. Professor, o que quer dizer destinatário final do produto ou do serviço? É justamente nessa expressão destinatário final que reside as maiores controvérsias sobre a conceituação do consumidor. E foi objeto de muita polêmica no direito brasileiro, muita polêmica nos tribunais, porque à primeira vista, quando a gente lê o artigo 2º, a gente entende que qualquer um, pessoa jurídica, pessoa física, adquirir um bem, ela é consumidora, ok? Então essa abrangência, essa amplitude do conceito de fornecedor, ela é típica da teoria maximalista de consumidor. Vou anotar aqui para você não esquecer. Então, para a teoria maximalista, todo mundo era consumidor, ok? Maximalista. Não interessava o quê? A finalidade do objeto ou do serviço contratado, do objeto adquirido ou do serviço contratado.
Todo mundo era abrangido pelo conceito de consumidor e era protegido pelo CDC, ok? Mas aí veio a teoria finalista. Foi a segunda teoria que pegou justamente essa expressãozinha aqui que eu te falei, me acompanha. Destinatário final. Ela falou, não, consumidor para o CDC é só quem adquire o produto ou contrata o serviço para o seu consumo. Então, para consumo próprio, né? Ou da sua família, ok? Cuidado, não vai confundir. Não ache consumo próprio. Você comprou um presente para sua amiga no shopping e aí não é para o meu consumo próprio, não se aplica o CDC. Se aplica sim, tá? Para consumo próprio ou de sua família. Você está consumindo para dar para sua amiga, ok? Você retirou aquele bem do mercado de consumo. Me acompanhe aqui. Então, essa é a teoria finalista, tá? Que considerava a aplicação do CDC só para consumo próprio ou da família. Mas aí essa interpretação ela começou a gerar algumas injustiças. Injustiça, professora? Sim, injustiça. Vamos imaginar que uma pequena verdureria no interior de uma cidade em que o dono seja assim, tudo bem, ele é uma pessoa jurídica, mas ele é vulnerável, ele não entende muito bem daquele, né, ele não tem poderio econômico. E aí ele faz um contrato com um banco de empréstimo, inclusive para aplicar naquela verdureria. E aí não, se aplica o CDC porque não há vulnerabilidade aí. E não é isso. O objetivo do CDC não era esse. O objetivo do CDC era proteger os vulneráveis, mesmo que esse vulnerável fosse uma pessoa jurídica. Te dou outro exemplo, uma costureira, né, pequena, que ela começa a fazer sucesso numa cidade do interior, aí ela se junta com mais duas amigas costureiras, vamos abrir uma PJ, fazer uma confecção. E elas abrem, e aí elas adquirem tecidos, né, de grandes empresas, não é para o consumo dela, ela adquire para colocar ali na confecçãozinha dela, para vender aquele vestidinho, aquela roupa. Só que ela continua sendo vulnerável perante aquela indústria, né? Aquela indústria superpoderosa. Então, atento às situações, os tribunais e a doutrina, construiu uma terceira teoria que hoje é a que se aplica no Brasil. É a teoria finalista mitigada. Me acompanha aqui que eu vou te explicar o que significa isso. Então, de um lado, a gente tem a teoria maximalista, que abrange todo mundo. Esse aqui é um extremo aqui, um polo, né? E de outro lado, a gente tem a teoria finalista, que só considera consumidor quem for adquirir para consumo próprio da família. Aí no meio aqui veio a teoria finalista mitigada, tá? Mitigada. O que é a teoria finalista mitigada? Ela entende o seguinte, que o consumidor, para ter a proteção do CDC, para a pessoa jurídica ter a proteção do CDC, ela pode ter desde que apresente vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade ela vai ser aferida no caso concreto, tá certo? Eu vou te dar um exemplo de quando a pessoa jurídica ela não é vulnerável. O supermercado, por exemplo, grande supermercado, ele não produz aquela mercadoria que ele vende, ele adquire, né? Ele adquire e coloca ali, né, a título de comerciante, né, para comerciar. Ele é vulnerável? Não, né? Em via de regra, não. Essa vulnerabilidade dele, ela só vai ser aferida no caso concreto. O juiz vai ver as condições concretas e vai dizer se aquela pessoa jurídica é ou não vulnerável. Se ela não for vulnerável, não vai se aplicar o CDC. Então ele não vai ter nenhum direito, professora? Vai ser pelo Código Civil, que não é protetivo, que é para regular relações entre partes iguais, ok? Entendido aí? Então vamos ver aqui, me acompanhe aqui. O conceito legal de serviço é aquele fornecido mediante remuneração, a gente já viu, né? O conceito de consumidor, ele abrange relações, o objetivo dele é ser abrangente, então ele abrange a relação bancária, financeira, de crédito e securitária, ou seja, seguros, ok? Então a gente vê que o CDC abrange todas essas relações aqui. Vamos continuar aqui na tela. Aí eu vou te dar algumas dicas, alguns bisus rápidos do que não é relação de consumo. Porque as bancas vão explorar isso, você vai se deparar com essa questão. Assim, com muita segurança eu te afirmo isso, ok? Então, o que não é relação de consumo? Eu vou te dar o primeiro exemplo, né? Da nossa área jurídica, o advogado. A relação entre o advogado e o cliente não é regida pelo CDC. Isso aí é tranquilo. O STF já decidiu que a relação de advogado ela é regida por um estatuto próprio, né? Pelo estatuto da OAB, não pelo CDC, tá? Então, se aplica a outras disposições, não as do CDC. Continuando. Então, se excluem das relações de consumo a relação do advogado, as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Trabalhista, mas você não diz, professora, que o CDC se aplica à relação entre vulnerável, o trabalhador não é vulnerável? Sim, ele é vulnerável, mas já tem uma legislação para protegê-lo, que é CLT. Então, as relações trabalhistas se aplica a CLT, não o CDC, ok?
O que é a CLT? É a consolidação das relações de trabalho, tá? Me acompanha aqui. Então, é CLT. Ai, falei errado, desculpa. É consolidação da legislação trabalhista, tá? Não se aplica o CDC. Os serviços gratuitos, aos serviços gratuitos, tampouco se aplica o CDC. Por quê? Porque o artigo 2º diz expressamente que a relação de consumo pressupõe uma remuneração, ok? Vou te dar mais um bizu. Ah, então aquela amostra grátis do shopping, que o shopping oferece, não é regida pelo CLT? É. Pelo CDC? É sim. Por que que é? Porque ela não é gratuito de tudo, né? Quando você vai ali e tem uma demonstração de maquiagem no shopping, é uma propaganda do shopping. Então, o STJ já decidiu que nesse caso se aplica sim o CDC, tá? Embora seja uma amostra grátis. A amostra grátis se aplica. Continuando aqui. Prestação de serviços eventuais tampouco se aplica, ok? Então, por exemplo, eu vendo uma bolsa para uma amiga, aquele exemplo que eu tinha dado, mas eu não vendo essa bolsa profissionalmente. Por acaso eu vendi essa bolsa, então não se aplica o CDC. Se aplica o Código Civil, relação entre iguais, ok? Bem entendido aqui? Então vamos para uma questão para a gente ver, solidificar os nossos conhecimentos. Me acompanhe aqui, por favor. Questão de prova, uma questão selecionada da IADES. Com base nas disposições do CDC, assinale a alternativa correta, tá? Correta. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica, a gente viu que a pessoa jurídica pode ser, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, tá? Aqui a banca copiou e colou o artigo 2º do CDC. Quando ela faz isso, você vai marcar aqui certo, tá? Certo. Você vai dizer a alternativa correta. Agora, se a banca vem e diz assim, sempre é aplicado o CDC, ou se ela diz assim, o CDC só se aplica a relações em que o consumidor é destinatário final, aí você vai falar, não, errada. Porque se aplica no Brasil a teoria finalista mitigada. Estamos entendidos? Então, essa é a dica de agora para o seu concurso da DASA. Espero que você esteja animada para os seus estudos. Força aí, estamos aqui para te ajudar. Muito obrigada.